Duplo Expresso. Olá, tudo bom? Esse é o Drops do Duplo Expresso de 15 de outubro de 2018, uma segunda-feira muito boa. O programa hoje teve os seguintes destaques. O especialista em Minas e Energia, o Paulo César Ribeiro Lima, veio falar sobre as propostas de Haddad para o controle interno das estatais, enfocando basicamente a questão da Petrobras. E depois, nós tivemos a estreia da socióloga Thaís Moia. Muito boa participação, comentando o discurso da campanha de Fernando Haddad e o tema sensacional, Bolsonaro Teflon. Por que os ataques de Haddad não pegam nele? Tu gostou, Romulus? Eu adorei, Carlos Krebs. Acho que foi uma excelente maneira da gente começar a semana, e que essa reta final, últimos 15 dias, para últimas 2 semanas para a votação do segundo turno. Parece, a gente não quer enganar, a gente sabe que o nosso compromisso aqui no Duplo Expresso é falar as verdades mesmo que elas sejam convenientes, e parece, tudo indica que a gente terá que enfrentar, infelizmente, uma vitória do Jair Bolsonaro. Mas a derrota da esquerda, ela foi construída, ela não é espontânea, não é assim por acaso, né? Diversos erros e apostas equivocadas dos atores ao longo de meses e que se confirmam agora também na reta final. A gente tem visto aí diversos erros na tática, nas táticas eleitorais adotadas pela equipe do Fernando Haddad. Tá uma bateção de cabeça, né? Muita bola levantada para o Bolsonaro cortar, como aquela história na segunda-feira passada de pacto ético e outras histórias aí. Mas nossos dois participantes de hoje, tanto Paulo César Ribeiro Lima como a Thaís Moia, trouxeram sugestões. Eles estão no Brasil e os dois, pelo menos o Paulo César Ribeiro Lima, eu sei que vota no Haddad. A Thaís Moia, eu não sei a posição dela nesse segundo turno. Mas, de qualquer forma, são pessoas que estão vendo o navio naufragando e estão dizendo o que deveria ser feito para evitar. Aliás, o Carlos Krebs, a gente também teve ontem um programa muito bom, o Duplo Expresso de domingo, com o antropólogo Piero Lerner e o cientista político Felipe Quintas, também discutindo sobre a campanha. Tivemos também o Lejane, na primeira parte, Lejane Mirran, na primeira parte do programa, comentando ainda sobre o resultado do primeiro turno, mas na segunda parte tivemos eles dois criticando a campanha, dizendo o que poderia ser feito para dar um enfrentamento eficaz às manobras que o Bolsonaro tem feito. Todo mundo está diagnosticando os erros, principalmente a tentativa de desvinculação do Haddad do presidente Lula, quando o Lula é a solução, ele não era o problema. A Thaís Moia, socióloga, que esteve com a gente hoje, ela comentou que aquele número que dava, da última pesquisa lá, que dava 39% para o presidente Lula, a última pesquisa da Datafolha, em que o nome do Lula, da qual o nome do presidente Lula constava, isso equivaleria, no colégio eleitoral que a gente efetivamente teve de votos válidos, a 55% dos votos válidos. Então, o Lula estava em tendência ascendente. Ele estava com aqueles 39% de votos totais, equivaleria no resultado final a 55%. Como que agora o Lula é um problema e é algo a ser escondido? É isso que ninguém entende. E aí a gente tem três hipóteses, Carlos Krebs. Eu estou trabalhando com três hipóteses. Ou realmente o pessoal do Haddad está encastelado lá numa torre de marfim, está completamente desconectado da realidade, ele é muito circundado por membro de uma classe média paulista, com essa visão aí, que sempre sonhou com um acordo, grande acordo e aliança PT-PSDB, e aí estão completamente desconectados da realidade brasileira, inclusive da realidade eleitoral. Ou então, eles entraram para perder. A gente tem que lembrar, já falei aqui, vou repetir, que meses atrás, em julho, salvo engano, o Luiz Nassif publicou um artigo dizendo que foi se reunir com os estrategistas de campanha do PT e que o pessoal do Plano B tinha dito que a ideia era chegar ao segundo turno para então ser derrotado, e aí, de fato, eles querem sair derrotados, mas, né, como diz o Wellington, querem perder cheirosos, não ganhar fedendo, lá suado, sujo de lama, tal, mas querem perder e perder bonito, né, elegantes, né, dizer que é uma vitória moral, né, perderam, mas tiveram uma vitória moral. Ou então, Carlos Krebs, é a terceira hipótese, nessa coisa de agradar mercado e agradar o PSDB. Ontem, novamente, o Fernando Haddad fez sinalizações dizendo que aguarda o apoio do PSDB, do Fernando Henrique Cardoso, etc. Ou então é aquela história deles tentarem virar o sinal da fraude no TSE, agradando a quem poderia influenciar os técnicos daquele tribunal. Eu não sei, eu só consigo ver uma dessas três hipóteses para esse comportamento errático da campanha do Haddad, que está sendo muito ineficaz na sua tentativa de barrar o Bolsonaro. Nessa semana e hoje a gente vai ter novas pesquisas eleitorais.
Em princípio, elas devem confirmar essa distância de quase 20 pontos do Haddad para o Bolsonaro, que realmente já seria uma realidade muito difícil de combater, mas da maneira que está sendo combatida é totalmente ineficaz. Resta explicar por que está sendo adotada e mantida essa tática, e resta a gente pensar se é isso, Carlos Krebs, que a gente quer como chefia da oposição, chefia da resistência democrática num eventual governo Jair Bolsonaro, Mourão, Heleno, né? General Mourão, General Heleno e todos os generais que vão para o ministério. É isso que a gente quer como liderança da resistência democrática? Está pensando no amanhã? É a pergunta que fica, Carlos Krebs. Rômulus, eu sou um cara que me considero bastante civilizado, mas eu não quero fazer parte da orquestra do Titanic e ficar tocando durante a catástrofe. Eu quero me preparar para saber o que eu vou fazer fora do navio. Como é que eu vou ficar, pelo menos, na superfície d'água e não vou morrer afogado nos próximos anos. Ótima metáfora, Carlos Krebs. É isso aí. Não tenha dúvida que o Duplo Expresso vai ficar servido aqui como um farol na escuridão. A gente vai ficar aí até o final com esse espaço, mesmo que tenha um endurecimento do regime. Era algo até que eu ia comentar hoje no programa, e esqueci, Carlos Krebs, mas tanto a campanha do Bolsonaro como a campanha do Haddad, nos últimos dias, recorreram ao TSE para que apagassem determinadas mensagens no WhatsApp. Independente de entrar no mérito se um pedido era errado e o outro era correto, o fato é que a gente estava ciente desse nível de sofisticação no controle do Estado com relação aos conteúdos de mensagem instantânea no WhatsApp. A gente sabia aquela história, juiz federal dá liminar que suspende o WhatsApp em território nacional. Isso a gente sabia. Agora, com esse nível de sofisticação de poder bloquear uma mensagem de ser disseminada, isso é novidade. As duas campanhas foram lá pedir isso. Independente se um vai estar certo ou errado, as duas certas, as duas erradas, não é isso que é o caso. Agora, entrando no governo de Jair Bolsonaro, saber que o Estado brasileiro tem o poder de bloquear a disseminação de determinados conteúdos em aplicativos de mensagem instantânea, isso é bastante preocupante. Então, inclusive, o comandante do Exército, Carlos Krebs, é algo também que a gente tem que comentar no Duplo Expresso, o provável comandante do Exército a assumir, uma vez que o general Vilas Boas vai para a reserva, é alguém que era encarregado do Centro de Inteligência do Exército, alguém que comanda hoje em dia a cibersegurança, o cybermonitoramento do Exército. Essa pessoa, se for seguido o critério da hierarquia e da antiguidade lá do Almanac, essa pessoa vai chegar ao comando do Exército. Então, é alguém que já vem com essa lógica de monitoramento digital das pessoas no Brasil. Mas ou seja, nós teremos um AI-5 versão 2.0 ou 3.0? É um AI-5 combinado com o Grande Irmão lá do George Orwell. Então, muito complicada essa quadra. Então, eu considero que esse espaço aqui que nós mantemos fora do Brasil vai ser importante como para denunciar algumas coisas que, primeiramente, podem sofrer repressão, mas também coisas que não convêm à blogosfera aceita, a blogosfera que reflete aí determinadas coisas, como foi, no caso, a substituição, o ímpeto de substituição do presidente Lula pelo Fernando Haddad como candidato, entre outras coisas. Nós vamos vir trazendo, então, esse descortinamento da verdade real, por mais dolorida que ela seja, por mais sofrido que seja a assimilação de determinadas realidades, elas são importantes para que a gente possa dar um combate eficaz nessa resistência contra o endurecimento e a militarização do regime que nós estamos antevendo. Então, como eu disse, o Duplo Expresso vai seguir aqui e amanhã nós estaremos de volta às 6 da manhã com mais um programa Duplo Expresso. Até lá! Duplo Expresso.